Vamos entender um pouco mais sobre divs, tá? E o que é uma div? Div define uma divisão genérica, tá? Ou um container para elementos de um documento. Em outras palavras, o que quer dizer? Eu quero div, eu quero criar espaços de trabalho, tá? Então, às vezes eu quero pegar minha tela, dividir em duas colunas, né? Eu posso usar div. Então, para mim usar div, eu tenho que abrir o quê? Uma tag div. Então, já aprendemos que todas as tags se abrem com menor marquê e fecha com menor marquê com a barra antes. Então, para mim é div, eu coloco menor que, né? Div, né? E aí ela fecha como? Opa, coloquei errado aqui, escrevi errado, é div, coloquei diz, tá? E ela fecha como? Então, eu abro a div entre o maior e o menor que e fecha a div entre o menor e o maior que, mas com uma barra antes. Então, aqui eu tenho uma div, tá? Então, às vezes eu quero criar um container, é dessa forma, por exemplo, vou colocar aqui, ó, esta é a div 1, tá? Então, essa é a div 1. Tá? Eu vou criar duas div aqui, eu vou criar outra div aqui, tá? Div, eu vou colocar, ó, já abri, já fechei, né? Esta é a div 2. Então, eu criei duas div aqui, tá? Se eu salvar aqui, voltar aqui no meu navegador, tá? Vamos voltar aqui no meu navegador, e atualizar aqui, eu vou ter aqui a div 1 e a div 2. Então, eu criei dois espaços de trabalho, tá? Aqui não está bem definido, porque como ela não tem forma, não tem cor, né? Então, fica difícil entender onde começa, onde termina. Só para exemplificar bem, eu vou entrar aqui e vou colocar um código CSS. O que é código CSS? É o código que você estiliza, que você dá a cor, tá? Que você dá ali as cores, né? O visual do seu elemento, tá? Mas não se preocupe no CSS que eu vou colocar agora, porque lá na frente, depois que eu terminar o módulo de HTML, a gente vai entrar no módulo de CSS. Eu só vou antecipar e colocar aqui o CSS para dar uma cor de uma forma simples, porque eu quero dar um exemplo de como fica div na forma visual. Então eu vou abrir aqui o style, abrir aqui o estilo CSS, né? E vou colocar aqui background color, né? E vou colocar aqui essa div aqui, ela vai ser verde, tá? Eu coloquei a cor verde. E essa div de baixo, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Eu vou abrir um style CSS, background color, e vou falar que essa div aqui, ela vai ser a cor vermelha, tá bom? Vou falar que ela vai ser a cor vermelha, tá? Vou falar que ela é a cor vermelha. Eu vou dar um Ctrl S para salvar. Vamos voltar aqui na nossa página e vamos atualizar aqui. Pronto. Então, eu só usei o CSS para isso, mas não se apegue no CSS agora. Foca no conteúdo HTML. Então, veja, aqui eu falei que uma div é verde e outra é vermelha. Então, o que eu estou querendo te mostrar? Que a div é espaço de trabalho, tá? Ele é um espaço de trabalho. Então, muitas vezes você está querendo, por exemplo, criar um local de trabalho, deixa eu dar um exemplo aqui, né? Você quer, por exemplo, colocar uma div aqui, aí você colocar outra div aqui, você quer colocar uma div aqui para você fazer, tipo, conteúdos separados. Então, aqui um tipo de conteúdo, aqui uma imagem, aqui um texto, aqui outra imagem ou três imagens em cada um. Então, para isso, você usa a div para você dar essa estrutura na sua página. Então, é para isso que é usado as divs, tá bom? A div é usado para isso, tá bom? Só para você ter um exemplo um pouco melhor aqui, tá? Ainda no CSS, só para exemplificar, né? Se eu colocar o id aqui, ó, que é a largura, tá? Eu vou colocar a largura aqui, eu vou colocar 100 pixels de largura, certo? Eu vou colocar 100 pixels de largura, vou pegar essa de baixo aqui, o width, vou colocar também 100 px, né, que é pixels de largura. Então, se eu voltar aqui e atualizar, veja, eu estou com duas div agora de 100 pixels de largura. Então, você cria uma div, você define a largura, a altura, a posição, aonde que você quer ela. Então, para isso que serve as divs, tá bom? Então, aprofunde mais. Pega aqui, div, vai lá no chat GPT, coloca lá, exemplos de utilização de div, como usar a div, para que eu uso a div, como pegar minha div e colocar do lado direito, como pegar minha div e fazer isso e aquilo. Então, você tem que abrir esse leque na sua mente. Você tem que aprender a pesquisar, você tem que aprender a consultar, tá bom? Tem que aprender a consultar, porque existe infinitamente muito mais coisas do que eu vou ter capacidade de te mostrar aqui. Eu não vou te mostrar tudo sobre aquilo, eu vou te mostrar que aquilo é necessário você aprender. Então, eu estou dizendo, div, é necessário você aprender mais. Eu estou te mostrando tudo que é necessário você ter conhecimento para você ter facilidade para editar um template e vender um site. Então, vá se aprofundar em div, ok? Um outro código muito utilizado que você vai encontrar bastante também no dia a dia é o spam. Spam, ele tem quase a mesma finalidade da div, tá? O spam define uma pequena parte de texto em um documento. Então, o que é um spam?
O span ele já não é para definir uma área, ele já é para definir uma parte de texto, tá? Por exemplo, eu tenho essa div aqui, então vou voltar aqui no nosso Visual Studio Code, eu tenho essa div aqui que eu defini um local, tá? Eu defini um local. E dentro dessa div eu tenho um texto. Então, por que que eu uso um span? Porque veja só, se você vê aqui que esse texto aqui, vamos voltar aqui no nosso navegador, o texto é preto. Quando você não define a cor, quando você não dá o estilo a um elemento, por padrão, o navegador ele já entende o quê? O sistema já coloca ele como cor preta. Então, se você precisa, por exemplo, estilizar todo o texto ou uma parte do texto, você pode usar o span para isso. Então, como que eu vou fazer? Por exemplo, eu vou abrir, dentro dessa div, eu vou abrir e fechar um span. Então, menor que, né? Span, e vou fechar. Opa, vou colocar em menor que span e vou fechar o span. Então, veja, eu criei um span. Tá? Então, eu abri a tag span. Eu abri a tag span aqui em cima, né? Eu abri a tag span aqui em cima e eu fechei aqui embaixo. Então, eu vou pegar meu texto que está aqui, solto dentro da div, e vou colocar dentro da span. Então, veja só, aqui eu tenho uma div, eu abri e fechou aqui. E dentro da div eu tenho um span. Então, olha como o Visual Studio Code, ele já te dá essa ferramenta para você entender a sua estrutura. Quando eu clico na abertura de uma tag, ele já pinta a fechadura. Veja, eu cliquei aqui, ele marcou onde ela fecha. Se eu clicar onde abre o span, ele já marca onde fecha. Então, dentro da minha div, eu tenho span. O nome disso chama indentação. O que é indentação? É esse código padrão de programação. Quando você tem um código indentado, tá, você se organiza mais. O que é um código indentado? Deixa eu pegar essa div com o span dentro e jogar no canto. Veja só. Ela no canto fica difícil você entender aqui as camadas, porque não está indentado. Agora, quando eu indento, tá, eu tenho aqui, ó, numa primeira coluna eu tenho a div, dentro da coluna eu tenho o span. Se dentro do span eu abrisse um outro elemento, ele ia estar um tab para frente. O que é um tab? Literalmente o botão tab. Tá? Então, se eu apertar o tab, eu desloco para frente, tá vendo? Vou apertar outro tab, eu desloco para frente. Então, cada tab eu faço aqui a parte de indentação. Mas esse não é o foco da aula, vamos falar sobre isso mais tarde, tá? Então, vamos entender aqui que dentro da minha div, agora eu abri um span. E para que eu abri um span? Para mim personalizar esse texto, porque o texto é preto e eu não quero. Então eu quero que esse texto seja, por exemplo, de outra cor. Eu quero que ele seja amarelo. Vou vir aqui e vou abrir um estilo, né? Color, porque a color que você define a cor, FF0, tá? É o código hexadecimal para amarelo, tá? Então depois você vai entender essas questões de código, tá? Eu vou te mostrar como pegar qual site você pega esses códigos. Só entenda que agora eu estou focando no HTML, não no CSS. Eu disse que esse texto aqui, ele é um texto de cor amarela. E para mim conseguir ter essa alternativa, eu coloquei do spam. Então, olha só agora na minha página, tá? Na minha div, o fundo é verde e eu falei que o meu texto é amarelo. Deixa eu aumentar a largura dessa div aqui, tá? Deixa eu aumentar a largura dela aqui para 300 pixels, porque ela ficou muito fechadinha dessa forma, tá? Vou dar um Ctrl S, voltar aqui de novo. Pronto. Então, olha só, a minha div, o background color, ou seja, o fundo, background color é fundo. O fundo está verde e o texto está amarelo. Então, o que você tem que entender nisso aqui? Você tem que entender que o spam eu uso dentro de qualquer elemento ou fora quando eu quero dar cor, entendeu? Quando eu quero aplicar CSS. Então, como que eu ia aplicar uma estilização nessa frase solta? Eu tinha colocado dentro de alguma coisa, então eu coloquei dentro do elemento spam, aí eu apliquei um CSS no spam. Você está me entendendo? É dessa forma aqui, tá? E se eu pegar e deixar, por exemplo, aqui dentro do spam, apenas a palavra este, né? E a div 1 eu colocar fora. O que acontece aqui? Acontece que eu estou aplicando agora o meu elemento color só na palavra este, né? Porque este é div este está dentro do spam e o resto está fora do spam. Então a cor foi só colocada só na palavra este. Por quê? Porque dentro do spam eu coloquei uma palavra e fora eu coloquei o resto. E o meu CSS eu apliquei no spam. Então entenda que é para isso que existe o spam, tá? O spam ele é um elemento, tá? Que é utilizado para definir uma pequena parte de texto, ou seja, para pegar uma parte e utilizar, para pegar uma parte e separar, para pegar uma parte e estilizar, para mim conseguir ter ações, tá? Em trechos de código independente, tá bom? Então, se eu quiser que um texto esteja uma
uma fonte ou uma cor diferente, eu posso colocar dentro do spam. Eu poderia colocar dentro da div do parágrafo, mas o spam já é próprio para isso. Então, o spam você vai encontrar muito também em todos os temas que você vai editar. Então, pega o spam e vai aprofundar seu conhecimento do que você pode fazer com o spam.